Olá pessoal, vamos falar hoje sobre um assunto muito atual, epidemia. Epidemia é o ato de uma doença se espalhar muito rápido, atingindo vários lugares, e quando atinge vários países ou até continentes, torna-se uma pandemia. Esse assunto tem ficado em pauta aí em todos os telejornais, tem ameaçado as pessoas, tem preocupado governos no mundo inteiro. Então vamos falar disso começando com um excelente filme chamado Contágio, de 2011. Esse filme tem um monte de atores excelentes, de primeira linha, mas eu vou destacar só um, que é o Matt Damon interpretando Mitch Henhoff. Ele é um homem casado com uma mulher, essa mulher de repente aparece com uma doença e rapidamente ela falece. Depois ele percebe que outras pessoas morrem da mesma forma que ela, com os mesmos sintomas, e isso vai se generalizando. Ora, é uma doença contagiosa e historicamente as doenças contagiosas sempre se mostraram um desafio para a humanidade. Tanto um desafio para conter a doença, quanto para encontrar em um tempo mínimo a cura ou antídoto para ela. Nesse caso, o filme Contágio, ele trabalha muito bem a questão da doença, de todo o sistema de profilaxia, o colapso do sistema de saúde, enfim, a coisa se alastrando, o pânico tomando conta das pessoas. Por quê? Porque se a gente considerar, as epidemias já vitimaram milhões de pessoas no mundo inteiro. É claro que existem doenças simples que matam muito, cujos números são tão assustadores quanto. Mas como não se trata de pandemia, né, não é uma coisa, um surto que acontece num dado momento, em pouco tempo, então esses números, como eles se dão no decorrer de um ano, de alguns anos, não gera muita precaução, muito pânico, muito medo nas pessoas. Esse filme ele mostra muito bem como que uma pandemia ou uma epidemia, ela provoca ou expõe as deficiências do sistema de saúde. Inclusive, digamos, medidas para evitar, né, medidas de antecipação à doença são importantes nesse sentido. Porque esperar a doença se instalar ou se espalhar, aí, obviamente, sistema nenhum do mundo suporta isso. Então, no filme aparece a ideia de uma luta para que o ciclo da pandemia não se complete. Tentar romper, né, o ciclo em algum momento para que os cientistas, os pesquisadores tenham tempo de encontrar um antídoto para a doença, já que está morrendo desde pessoas simples até a elite, o alto escalão, governantes, pessoas famosas, né? Então isso aparece muito no filme. Outra coisa que o filme mostra é a questão da globalização, como que ela aumentou o contágio. Ela aumentou porque depois a gente descobre que ela era uma americana, mas que ela tinha tido contato com essa doença na Ásia, né? Supostamente no Japão, algum país da Ásia. Então ela acaba mostrando essa questão da globalização, também as regras de profilaxia, e por outro lado, um determinado momento no filme, um repórter, ele começa a levantar a lebre, né, desconfiar que aquilo também se tratava de um lobby dos sistemas de saúde, porque, digamos assim, a indústria dos remédios, a indústria farmacêutica é uma indústria multibilionária. Então tem muitos interesses por trás, aí, interesses escusos que podem estar pairando atrás dessas notícias de doenças aqui e lá, vírus, bactérias que surgem todo dia. Então são vários temas no filme Contágio. O outro filme sobre epidemia, Guerra Mundial Z, de 2013. Esse já traz o Brad Pitt no papel do Jerry Lane. Ele já um filme um pouco mais ficção científica, menos realista do que o Contágio. O Brad Pitt era um ex-integrante da ONU que um dia, andando na rua de carro com a sua família, de repente começa um tumulto, um engarrafamento, e aí já tem uma crise instaurada, uma doença que transforma as pessoas praticamente em seres zumbis, né? As pessoas se alimentam de outras pessoas. Enfim, é o retrato do zumbi, só que
ele acaba descobrindo, aí eu já estou falando uma coisa mais lá para o final do filme, ele precisa se contaminar com alguma doença para poder se camuflar em relação aos zumbis. Espera aí, eu explico. É que os zumbis, eles só se alimentavam de pessoas saudáveis. Quando eles identificavam que uma pessoa não era saudável, eles ignoravam, é como se aquilo se tornasse invisível para eles. Então ele se contamina com uma doença, tornando-se automaticamente invisível para os zumbis, se camuflando, para ele ter tempo e espaço hábil para conseguir lidar com a situação e tentar encontrar algum antídoto. Então é um roteiro assim, bem fantasioso, mas como o cinema é representação, serve para a gente pensar sobre a epidemia. Então, no caso ali, é uma situação drástica que exige ações extraordinárias. No caso, a ação do Jerry Lane foi extraordinária, mas a situação era drástica. Por quê? Porque todo o país se encontrava em estado de sítio. Estado de sítio é quando o governo lança de um expediente suspendendo todos os direitos individuais, as liberdades individuais, lança uma situação de exceção para controlar uma outra situação que é anormal, que está fazendo com que a sociedade, digamos, entre num estado de anomia, num estado de calamidade pública. Então, a doença é uma doença, mas ela pode causar uma desordem total, ela pode causar um caos, porque as pessoas entram em pânico, e aí as pessoas querem estocar alimentos, querem saquear, enfim, as autoridades não demonstram força para conter essa histeria coletiva, então o caos se instaura. Esse filme caminha mais para esse lado. Então são pessoas se alimentando de pessoas. É um cenário assim bem extravagante, mas no qual é difícil pensar com clareza e bom senso. Quando as pessoas estão em pânico, quando todo o entorno, todo o redor está, digamos, descontrolado. É difícil pensar de forma racional. Por quê? Porque nesse momento só conta a sobrevivência. E quando se trata de sobrevivência, é o instinto que comanda as ações. Não é mais a razão, a racionalidade ou a ciência. É o instinto de sobrevivência. A maioria dos filmes, por exemplo, do Steven Spielberg, vão por essa linha, defendem essa premissa, que na hora da sobrevivência é o instinto que nos mantém vivos. Então é um cenário de colapso mundial, né? Por isso que se chama Guerra Mundial Z. No caso, a guerra é contra essa horda de zumbis que querem devorar o resto da humanidade ainda não infectada. Ok? Então, dois filmes, Contágio de 2011 e Guerra Mundial Z de 2013, tratando o tema da epidemia, por extensão de uma pandemia, né? Principalmente no caso do segundo filme, que é uma questão para a gente pensar aí em função do coronavírus, que está afetando aí a humanidade e deixando as pessoas um tanto quanto apreensivas. Ok? É só seguir a profilaxia, as questões de segurança e vai dar tudo certo. Beleza? A gente se vê na próxima.